A paz do Senhor Jesus, eu quero fazer esse vídeo aqui para falar sobre alguns assuntos sobre filhos. Bom, principalmente quando seu filho mostra transtornos, dificuldades de aprendizado, irritações, agressividades e tudo mais. Eu vou falar alguns pontos aqui, como provavelmente você deve conhecer meu testemunho. Minha esposa tinha sonhado que o Theo ia nascer com síndrome de Asperger. Depois nós oramos com imposição de mãos. Eu vou falar disso também, a oração profética. Eu orei com imposição de mãos na barriga dela e ela comigo. E passado um tempo ela teve outro sonho que um anjo vinha, operava o cérebro do Theo e colocava dentro do ventre dela de volta o Theo. E o Theo nasceu com uma cicatriz na testa que quando ele era bem pequenininho ia até o meio aqui da cabeça. Bom, ali um estudante de medicina disse que foi a cicatriz que tem na testa dele é na mesma região aonde se dá a síndrome do Asperger. A primeira coisa que eu quero falar é sobre a necessidade de oração profética sobre os filhos. Existia uma determinação no sonho de que ele teria síndrome de Asperger. Só que a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê e que se dissermos a este monte, passa daqui para colar, eles passarão e nada nos será impossível. Também diz, se dissermos à moreira, lança-te, arranca-te daqui e lança-te no mar, ela vos obedecerá e nada vos será impossível. Também diz, tudo é possível ao que crê. E também diz, tudo que pedirdes em meu nome, crendo, o recebereis. Então a necessidade de pais imporem as mãos sobre os filhos e cancelarem determinações no mundo celestial, no mundo espiritual contra os filhos. Por quê, pastor? A Bíblia diz que esse mundo jaz do maligno. Existe uma grande influência nesse período contra as crianças desde o ventre, através de sacrifícios a demônios, através de buscas espirituais a demônios desse século, para que as crianças já nasçam dando um certo peso de angústia aos seus pais, para gerar uma desestruturação não só familiar, mas fazer com que os pais se elevem contra Deus do porquê a criança nasceu daquela forma, se Deus nos criou aí perfeitos. Bom, a primeira questão é essa: orar com imposição de mãos, declarando, profetizando crescimento, desenvolvimento, a identidade natural, a essência mesmo do ser sobre o filho. Se você vê algum comportamento ruim, algum comportamento destrutivo, você vai orar com imposição de mãos, declarando o oposto daquilo de forma positiva e benção. Se eu vejo a irritação, coloco as mãos sobre a cabeça do meu filho, quando ele estiver dormindo principalmente, e começo a declarar: Deus, eu anulo pelo sangue de Jesus toda irritação, todo transtorno, Senhor Jesus, de personalidade, todo mal que você for vendo, você coloca a mão na cabeça e vai repreendendo e dizendo que você anula pelo sangue de Jesus. E ao mesmo tempo que você estiver com a mão na cabeça, você vai declarando: Deus, o meu filho será manso, tranquilo de espírito, meu filho terá paz, o meu filho será educado, meu filho é, terá boa disposição para fazer as coisas. Você profetiza sobre a vida dele. A Bíblia diz o seguinte, que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor. Nós temos uma herança. Nós podemos, no nome de Jesus, cancelar ferramentas. Segundo ponto aqui, falei do primeiro, oração profética, mas o segundo ponto é ligado ao primeiro. Qual é? Cancelar o que foi proferido contra o meu filho desde o ventre da mãe. Como assim, pastor? Quando está sendo gerada uma gestação, as pessoas elas não vigiam no que dizem e acabam dizendo assim: esse vai ser igual ao pai, esse vai ser igual ao fulano. Ou quando nasce, as pessoas pela aparência ou por algum comportamento já determinam: teu filho é muito irritado, teu filho é isso, teu filho é aquilo. Eu ouço o que dizem e eu digo em nome de Jesus, com a mão sobre o meu filho, eu cancelo toda palavra de maldição que foi lançada, toda profecia contrária, toda palavra determinando males sobre o meu filho. E você vai dizendo quais os males. Eu repreendo e eu anulo pelo sangue de Jesus toda palavra que foi dita referente a isso e aquilo, a irritação,
ao comportamento, a transtornos, a síndromes, sintomas e síndromes. Em nome de Jesus, eu anulo pelo sangue de Jesus. Aí você liga com o primeiro ponto que eu ensinei, que é a oração profética. Eu oro cancelando e oro profetizando o oposto do que foi amaldiçoado. As palavras têm poder, porque geralmente essas palavras ela vêm por meio de pais, avós, bisavós, por pessoas que exercem autoridade espiritual no meio da família. Essas palavras precisam ser canceladas. Houve momentos de eu entrar em lugares, de o meu filho ter algum comportamento, e as pessoas lançaram alguma palavra dizendo assim, ele é irritado demais, ele é isso, ele é aquilo, e Deus nos avisar em visões ou sonho para orar cancelando a palavra. São 2 pontos importantes. Ore cancelando as palavras. Terceiro ponto, super importante. Nós temos que prestar atenção nas imagens e nos objetos que os nossos filhos possuem. Quais tipos de imagem, pastor? A Bíblia diz assim, não fazer imagem do que existe no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Ali não se refere somente à idolatria, mas ao homem pegar a criação, os animais e anjos e imitá-los. E você vai perceber que existe uma grande brecha de ser feito roupas e objetos para os filhos com imagens literais de animais, de ursos, de leões, de diversas coisas realistas. E isso traz também um jugo de brecha e de ataque espiritual. Deus me deu uma visão uma vez que tudo que era sacrificado com aquele animal específico, eu tendo a imagem daquele animal em casa, tinha um ponto de acesso para aquele demônio acessar a minha casa. Outra coisa, Deus me mostrou em uma visão que quando eu tenho a imagem de animal em casa, um brinquedo de animal em casa, uma escultura de animal em casa, os pontos negativos daquele animais passam a influenciar o seu possuidor. Houve uma visão que Deus me deu que uma irmã era muito tardia, muito demorada para fazer as coisas dentro de casa, e essa irmã tinha 3 tartarugas de vidro dentro de casa, e eu vi aquilo e eu dizia, então é isso, e Deus ministrava na minha consciência que as características negativas daqueles animais influenciavam ela espiritualmente, porque aquilo quebrava o mandamento de que o Senhor diz que não podemos fazer imagem de escultura. Outra coisa dentro desse mandamento, o terceiro ponto, sobre as imagens que se possui. Um dia meu filho teve muitas dores na vista, ainda bebê, eu orava por ele, não passava aquela dor, dava 11 e pouco da noite, aquela dor vinha com muita intensidade. Nós não deixávamos ele muito tempo na televisão, nem nada, e mesmo assim acontecia isso. Aí eu perguntei para Deus, Deus, o que é? Por que o meu filho está sentindo isso? Eu fui dormir e Deus me deu uma visão aonde Deus dizia o seguinte, queima uma camiseta dele. Eu fui no guarda-roupa do meu filho e achei uma camisa com imagem de lobo. Era um lobo, um personagem lobo, só que em forma de homem também, com corpo de homem, aparência de lobo. E ele usava um óculos escuro. E Deus me disse, é essa camisa. E daí o Senhor me fez refletir o que a imagem está representando. Um lobo em forma de homem, olha só, possessão, dominação espiritual, e o óculos escuro representando cegueira ou necessidade de se usar aí um aparelho para que você venha a ter o equilíbrio ali da visão, ou seja, criar-se necessidade e deficiências visuais. Eu queimei a camisa e meu filho parou de sentir aquela dor. Satanás estava usando aquela imagem de uma simples estampa de camiseta pela quebra do mandamento das imagens e através daquilo dali estava tocando no meu filho por causa da representação que estava naquela imagem. Dentro do terceiro ponto das figuras, imagens, objetos que nós temos dentro de casa, outra coisa é se prestar muita atenção nos personagens que hoje em dia são muito famosos no mercado de animações, de filmes, porque grande parte desses personagens são consagrados a demônios, inspirados em demônios, para que venham a manipular as crianças em fascinações. Uma explicação bem fácil disso
é as crianças hoje em dia se fascinando em desenhos completamente sem noção, sem propósito, sem sentido. Prestar atenção nisto. Deus nos revelou, por exemplo, que a imagem do Mickey e da Minnie traz sonolência, traz insônia, perturbações dos sonhos. As imagens dos super-heróis, por exemplo, elas têm origem na mitologia e representam aí deuses antigos que nós sabemos que são principados e potestades. Uma vez eu tive uma visão com um rapaz loiro andando dentro de casa, era um demônio transfigurado, e eu perguntei para a pessoa o que tinha dentro de casa, e existia um boneco do Thor. Através do boneco do Thor, aquele demônio conseguia se transfigurar pela quebra do mandamento e entrar na casa e assim influenciar as crianças. Dentro do terceiro ponto das imagens, eu preciso prestar atenção no que o meu filho assiste e no que ele ouve, no que ele assiste pelo qual entendimento. Sair do fantasioso. Por exemplo, uma visão que Deus me deu uma vez sobre unicórnios, e no unicórnio eu vi um demônio, não vi um animal, eu vi um demônio, e Deus me dizia que não é um animal que existiu na antiguidade, e sim um principado. E hoje as crianças, as meninas, por exemplo, elas têm muitos acessórios, camisas, bolsas, com unicórnio, às vezes até as próprias mães. Não é um animal, é um principado. Quando você traz aquele desenho tão dócil para dentro de casa, você está, na verdade, trazendo aí a legalidade para um principado acessar a sua casa, a sua família. Dentro do terceiro ponto das imagens, eu pego também a linha aqui dos brinquedos. Tomar cuidado com os brinquedos quebrados. Brinquedos quebrados, eles dão legalidades para ações de herês e de outros demônios da linha de Umbanda, Candomblé, essas coisas. Porque quebra-se um princípio bíblico também, porque eu estou trazendo o pior para minha casa, eu estou deixando as coisas velhas permanecerem. Se é quebrado, já perdeu a sua utilidade, perdeu o seu propósito, perdeu o seu sentido, cai em outro pecado se eu guardo brinquedos quebrados. Caiu no pecado da avareza, caiu no pecado da idolatria, porque mesmo estando quebrado, mesmo estando sem utilidade, eu permaneço guardando aquilo e valorizando aquilo como um tesouro. Existem demônios que acessam a casa quando existe ali o portal, a ponto de acesso, que são os brinquedos quebrados. É necessário lançar fora, ore a Deus pedindo coisas novas. Deus é Deus de coisas novas. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você não vê na Bíblia Deus dando coisas usadas, quebradas ou meias bênçãos às pessoas. Você vê na Bíblia Deus dando coisas novas, coisas boas, coisas integrais ao homem, à criação dele. Esses são 3 pontos aí. Dentro dos desenhos eu preciso também perceber qual é o conhecimento que o desenho está passando. Conhecimento de bem, conhecimento de mal. Eu preciso prestar atenção qual é o ensino que o meu filho está recebendo através daquele desenho. Existem desenhos hoje em dia como Gravity Falls, que eles fazem no próprio desenho rituais de magia, de alta magia, e entra a invocação daqueles demônios na tua casa. Não só Gravity Falls, mas como outros diversos desenhos. Eu falei do Mickey e da Minnie. Se você for ver, eles são claramente ratos, camundongos, que são representações do mundo espiritual de espíritos imundos. Como é que eu posso deixar o meu filho cair numa fascinação por um animal desagradável e imundo? Bom, ele representa uma entidade também, um espírito também que traz insônia, como eu já disse, mas não só ele, existem diversos outros, e a própria imagem da criatura, de um animal, traz aí um confronto contra o mandamento de Deus. O que fazer então, pastor, nesse sentido, se quase tudo de criança traz imagem de desenho? É buscar coisas que não tenham, por mais difícil que seja, e isso também é a explicação de muitas perturbações que nós temos tido hoje em dia com as crianças. E se você for ver, é exatamente nessa transição da modernidade para cá que as crianças têm sido tremendamente sensibilizadas com perturbações, irritações, desobediências, rebeldias e tantas coisas assim, que está gerando guerra no meio da família,
de desânimo, de desavenças, desentendimentos, ira da mãe em corrigir o seu filho, às vezes vai corrigir, mas corrige com ira, do pai também. Esses 3 pontos: orar profetizando, orar repreendendo e cancelando pelo nome e pelo sangue de Jesus, e as imagens e as coisas que se possuem dentro de casa. Essas 3 coisas precisam ser com intensidade observadas, principalmente não, os 3 pontos precisam ser vistos, mas sempre eu preciso orar, todos os dias eu preciso orar, cancelando palavras, determinações que o médico deu, até o médico vem e diz: teu filho tem tal coisa. Eu não tenho que dizer só eu repreendo em nome de Jesus. Eu tenho que colocar a mão sobre a cabeça do meu filho e eu anulo em nome de Jesus essa sentença de que o meu filho tem síndrome tal, de que o meu filho tem sintoma disso ou daquilo. Eu anulo em nome de Jesus e eu declaro que ele é assim, assim e assim. Eu declaro um comportamento abençoado para ele, seja no desenvolvimento cognitivo, seja na fala, seja no crescimento físico. Houve momentos, por exemplo, do meu filho ficar sem apetite nenhum. Eu coloquei minha mão sobre ele e eu coloquei assim: Deus, eu profetizo, eu declaro, Senhor, abundância de apetite sobre a vida do meu filho, um apetite natural em nome de Jesus. E assim ele recebeu esse apetite. Então, diversas coisas assim, diversos pontos. Eu vou falar desses 3 pontos nesse vídeo aqui. Creio que já serão muito úteis para você. Junto com esse vídeo aqui, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo Consagração do Lar e Guerra Espiritual. Ali você vai aprender que existem trabalhos que não só são feitos contra os pais, mas também são feitos contra as crianças. Pastor, trabalho espiritual maligno influenciar a criança. Influencia sim, e isso também a razão de muitas e muitas perturbações. O meu filho Theo diversas vezes acordou de madrugada dizendo bem assim: o gato, ele chama Satanás de gato. O gato estava querendo tocar em mim, o gato estava aqui, e nós oramos repreendendo no nome de Jesus. Ou demônios, ele chama dessa forma também. Quando ele vê, ele já tem sonhos, e nós repreendemos e para. Uma vez, falando dos brinquedos, uma vez eu fui queimar os brinquedos que Deus me mandou queimar, que já estavam quebrados, e quando eu queimei os brinquedos dele, ele estava dormindo, eu esqueci de orar. É necessário isso. Quando você for queimar alguma coisa, jogar alguma coisa fora do teu filho que carrega a imagem do animal, ou algo quebrado que não é mais útil, que já foi desconfigurado, você precisa orar dizendo assim: Jesus, cobre a minha família com teu sangue, cobre os meus filhos com teu sangue, cobre a minha vida com teu sangue, Jesus. E eu proíbo esses demônios de tocar no meu filho, na minha família, e eu ordeno que esses demônios sejam lançados no abismo e não voltem mais. Você precisa orar assim: eu fui queimar os brinquedos, não orei dessa forma, não repreendi os demônios, eu tenho que repreender. Eu não peço para que Deus repreenda. Eu, no nome de Jesus, repreendo, porque já me foi concedido esse poder. Bom, então com essa autoridade eu repreendo, envio para o abismo e digo e ordeno que eles não voltem mais. Eu esqueci de fazer essa oração. Quando eu entrei em casa, meu filho começou a chorar e ele começou a dizer que eu tinha queimado os brinquedos dele, e junto com aqueles brinquedos eu tinha queimado uma mulher, uma bruxa que estava tocando na cabeça dele, fazendo feridas na cabeça dele, causando dores. Quando nós oramos, eu e minha esposa oramos, repreendendo aquele demônio, amarrando aquele demônio, enviando para o abismo aquele demônio, aquela dor foi embora também. Quando eu queimei os brinquedos, o meu filho teve a visão que junto com os brinquedos eu estava queimando o demônio. Só que eu não enviei o demônio para o abismo. E ali daquele processo que eu estava fazendo, ele estava trazendo retaliações para o meu filho, porque eu não orei da forma certa. Haviam já espíritos dominando aqueles brinquedos quebrados e eu precisei me desfazer deles, mas eu não me desfiz com a oração correta. E assim ele reagiu contra o meu filho. Mas toda retaliação, todo ataque maligno é limitado por Deus e temporário. A retaliação, ela tem um lado bom. Ela nos ativa para orar mais.
e buscar aí mais a Deus. Eu vou falar desses 3 pontos, não esquece, vou deixar na descrição desse vídeo 2 vídeos importantes, guerra espiritual e consagração do lar. Deus te abençoe.